Boa noite, tudo bem com você? Que bom que mais uma vez nós podemos estar reunidos através desse instrumento que nós temos para esse momento, que é a internet, que é esse aplicativo chamado YouTube. Que bom que nós podemos estar juntos aqui. Não é o nosso ideal é estarmos juntos, reunidos no mesmo prédio, falando uns com os outros, abraçando, expressando o nosso amor. Infelizmente não podemos, né? Nossa comunidade passa por algumas situações e nós não temos onde nos encontrar nesse momento. Então não é seguro para nós, nesse momento, realizarmos cultos públicos, cultos com a presença de muitas pessoas. Por isso nós temos ainda, mesmo que algumas comunidades já tenham voltado a ter os cultos presenciais, nós, pela ausência de determinados recursos, nós ainda estamos nos reunindo dessa maneira, exclusivamente através da internet, do YouTube. Mas em breve nós teremos novidades, espero que você esteja orando, espero que você possa estar intercedendo pela nossa comunidade, para que em breve nós possamos ter surpresas agradáveis, surpresas que vão encher o nosso coração de alegria, simplesmente pela oportunidade de estarmos juntos todos e celebrarmos com alegria aquilo que Deus tem realizado nas nossas vidas. Mas lembrando que isso acontecerá quando tudo for seguro para todas as pessoas. Então, vamos começar o nosso culto, já começamos, mas vamos começar com oração. Então, eu convido você a orar junto comigo nesse momento. Pai Santo e Celestial, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença e pedimos a Deus a unção do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que derrame sobre nós dessa unção maravilhosa, que é a Tua presença, e que fale, ó Deus, aos nossos corações de maneira profunda, de maneira, ó Deus, a que nós possamos realmente compreender aquilo que está no Teu coração, para que possamos colocar em prática, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor deseja realizar nas nossas vidas e também através das nossas vidas. Nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que abençoe cada pessoa através da mensagem, através das músicas, das canções, através da oração também, ó Pai. Muitas pessoas anseiam por um momento de oração, em que esse seja, ó Deus, um momento de oração, que o Senhor possa estar derramando sobre as pessoas enfermas, saúde, as pessoas angustiadas, pais, as pessoas, ó Deus, que estão aflitas, que o Senhor possa as encorajar e que o Teu Espírito, ó Deus, faça morada no coração daqueles que têm dado a oportunidade ao Senhor para que as suas vidas sejam transformadas por completo, através da ministração do Senhor, através do poder do sangue do Cordeiro, através da imposição do poder do Espírito Santo nessas vidas. Então, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos tudo isso. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que nos aceite. Mas antes, ó Deus, pedimos para que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados, pela nossa falta, pela nossa desobediência. E pedimos ao Senhor também, ó Deus, que esteja fazendo uma obra de transformação no nosso país, a começar pela nossa cidade, pelo nosso bairro, Pai, pelas nossas famílias, e que seja uma mudança, ó Pai, que seja endêmica, que transforme todas as pessoas, e que essa transformação que nós tanto ansiamos possa fazer diferença na vida de cada um. Nós ansiamos pela Tua graça, ansiamos pela Tua presença nos nossos corações e nas nossas casas o tempo todo. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que aceite, mais uma vez pedimos as nossas orações, aceita as nossas orações, aceita os nossos louvores e faz, ó Deus, algo novo em nossas vidas. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, queridos, nós vamos juntos cantar ao Senhor junto com o nosso ministério de louvor.
aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz e me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, tem o seu próprio filho, colocou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A ele todo som de todos nós, a ele todo pó e toda voz cantem glória. E todo som de todos nós, a ele todo pó e toda voz cantem glória. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos e tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz e me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e tem ao seu próprio filho,
Então, queridos, que bom que a gente pôde cantar e podemos ter tido essa oportunidade de celebrar o Senhor, celebrar a vitória do Senhor, celebrar tudo aquilo que Ele tem realizado em nossas vidas. A função da igreja, a função de cada um de nós é primordialmente, essencialmente a glória de Deus. Por isso nós temos que cantar, por isso que nós temos que louvar o Senhor. Nós temos que exaltar a Deus por tudo aquilo que Ele faz, por tudo aquilo que Ele realiza. Nós temos que contar para as pessoas aquilo que Ele faz, que Ele tem feito e que Ele fará ainda nas vidas de muitas pessoas. E para isso nós precisamos estudar da Sua Palavra, precisamos estudar daquilo que Ele tem para nós. Eu quero compartilhar com você hoje, a mensagem hoje tem um título, na esteira da mensagem da semana passada, né, que foi Há um lar. Nessa semana a mensagem é Há um Consolador. E nós vamos falar a respeito do Espírito Santo, o Espírito Santo do Senhor. Vamos falar algumas coisas, alguns atributos do Espírito Santo, que é Deus. É Deus nesse mistério que, não há três deuses. O cristianismo não é uma religião que tem muitos deuses. Não, o cristianismo crê em um só Deus. E nós entendemos, através da leitura, da interpretação da Bíblia, que o nosso Deus se manifesta através de três pessoas distintas em suas atribuições, em suas ações, né? E por mais que seja complexo para nós, porque nós temos uma mente humana, a nossa mente ela é essencialmente tridimensional, né? Nós somos também, o nosso pensamento, de modo geral, ele é cartesiano, ele precisa de um ponto para ligar no outro, para entendermos qual é a direção que nós vamos, mas nós somos limitados pelos nossos próprios pensamentos, somos limitados pela nossa própria limitação. Parece um pleonasmo, parece um exagero, mas não, é de propósito que eu falei. Nós somos limitados pela nossa própria limitação, enquanto que Deus não é limitado por nada. Deus é todo-poderoso. E uma das manifestações de Deus, uma das pessoas de Deus, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, veja, eu quero que você compreenda bem o que eu estou falando. A compreensão cristã ortodoxa, a ortodoxia cristã, aquilo que nós entendemos, veja, não é dogmática. A igreja evangélica, de modo geral, não tem dogmas, a não ser que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Mas entenda, essa manifestação de Deus, a presença de Deus se dá no momento, para nós, nesse momento, através do ministério do Espírito Santo. E eu quero que você se concentre na ação do Espírito Santo. Eu gostaria que você esquecesse um pouco, nesse momento, talvez por licença, licença retórica, muitas vezes posso me expressar de maneira que teologicamente pareça errado. Mas eu quero afirmar para você que eu acredito que o nosso Deus é único, e afirmando isso, eu também afirmo a minha crença, a minha fé, a minha certeza de que o nosso Deus é triúnico, né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o mistério da nossa fé. Não entendemos como funciona, não entendemos como se dá, mas acreditamos, cremos que Deus é todo-poderoso e que Deus se manifesta dessa maneira para nós, para que nós possamos compreender quem Ele é. Então, baseado nisso,
eu quero que você compreenda que, eventualmente, se eu falar alguma coisa que soe, que destoe da teologia aceita, que destoe de uma ortodoxia, eu quero que você se lembre que pode ser simplesmente, ou que será simplesmente, uma maneira de eu poder expressar atitudes e atribuições do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então, vamos ler aqui juntos o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1. E diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Nós estamos falando que há um Consolador, mas eu também mencionei que a ideia dessa mensagem é exatamente falar a respeito do que realiza o Espírito Santo nas nossas vidas. O que ele faz com cada um de nós e o que ele faz através das nossas vidas. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o Senhor, através do Espírito Santo, que é uma pessoa, né? Então Deus, o Espírito Santo, que é Deus, mas o Espírito Santo, ele toma a iniciativa de nos vocacionar, de nos preencher, de realizar a obra de Deus através das nossas vidas. Ele conta para nós o desejo de Deus, ele conta para nós aquilo que Deus deseja que a gente realize, ele mostra para nós a direção que devemos tomar. Então veja, Jesus, ele cumprindo a ordem de Deus, cumprindo o cronograma que ele deveria cumprir, porque Jesus é o Deus encarnado. Jesus é não somente o Deus na aparência humana, mas é Deus totalmente humano. E em um determinado momento dessa vida de Cristo, dessa vida de Jesus, era necessário que ele iniciasse efetivamente o ministério dele. Mas para que isso acontecesse, ele precisava tomar algumas atitudes e cumprir alguns requisitos. E um desses requisitos era o batismo nas águas. E aí você pode ler ali novamente, mais para trás, né, o texto que a gente leu um pouquinho antes, para você entender ali o contexto, mas há um momento de batismo, há um momento de entrega de Jesus. Então, aquele momento sela. Ele não foi batizado para limpeza de pecados, mas ele foi batizado para que ele para que marcasse o início do seu ministério, mas também para que mostrasse para nós que um dos meios, ou que o primeiro meio de nós fazermos parte da Igreja de Cristo é sermos salvos, alcançados pelo sangue do Cordeiro. Mas é necessário sim que nós passemos pelo batismo, não para salvação, mas para testemunho. Então Jesus, ele testemunha para todas as pessoas ao redor dele que ele estava ali fazendo algo maior do que eles podiam imaginar. Ele dá um testemunho e ele diz, olha, a partir desse momento, inclusive o próprio Deus fala para as pessoas ali, demonstra o seu poder, né, com a manifestação da Trindade ali naquele momento, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Leia esse contexto, por favor, eu espero que você faça isso. E aí as pessoas ao redor podem perceber que realmente Jesus, ele estava ungido com essa autoridade, porque ele realmente, ainda não sabiam, mas porque ele realmente é Deus. Agora, o que acontece aqui? Ele, após o batismo, ele cheio do Espírito Santo, não é? Ele sai do Jordão e vai até o deserto. E lá no deserto ele passa por um período de 40 dias. Mas veja, o que acontece é que ao que eu quero me referir é o seguinte: o Espírito Santo, ele nos mostra
o momento de agirmos, o momento de realizarmos algo em nome de Deus. Ele mostra para nós, ele nos orienta em relação à palavra de Deus, ele nos orienta em relação à vontade do Senhor. Ele nos autoriza também, vamos falar a respeito disso com mais detalhes mais para frente, mas ele também nos autoriza a fazer a vontade de Deus. Então veja, o quanto é importante nós prestarmos atenção em tudo que Deus faz, em tudo que Deus deseja realizar nas nossas vidas. Certamente Deus tem falado com você, certamente Deus tem agido na sua vida através do Espírito Santo. Talvez você não tenha percebido ainda, talvez você ainda esteja com a mente obscurecida pelo pecado, pela sua própria vontade, mas se você deixar que o Consolador, o Espírito Santo, mostre para você a vontade de Deus, certamente você entenderá o que Deus deseja realizar na sua vida. Eu quero ler com você mais um versículo aqui, mais um texto. Ele está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e o versículo é o 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 17, diz o seguinte: Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então, antes, no versículo 16, se você puder ler junto comigo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Há uma iniciativa, há uma ação da igreja aí nesse momento, né? Há uma ação dos discípulos, agora os apóstolos, indo pregar em um determinado lugar e vendo que já havia uma comunidade, vendo que já havia um grupo de pessoas que se chamavam de seguidores do caminho, né, que se chamavam, ainda não chamavam de cristãos, não tinha essa compreensão ainda, mas eles já seguiam o caminho de Cristo. Já haviam sido batizados nas águas, mas por algum motivo que nós entendemos que é para que testificasse a autoridade dos apóstolos, daqueles apóstolos, né? Para que houvesse autoridade para o início, para a construção inicial da igreja, né? Da igreja do Senhor, da igreja de Cristo. A igreja é do Senhor, a igreja é de Cristo, ela não é de um ou de outro, a igreja é de Cristo. Então, para que houvesse essa confirmação, Deus aprove ao Senhor para que usasse, através do ministério daqueles discípulos que haviam se tornado apóstolos, foram enviados pelo Senhor a todo canto que há, que impusessem mãos sobre aquele grupo de pessoas que haviam acreditado no Senhor Jesus e que haviam sido batizados, haviam sido dado já o testemunho de fé, haviam dado testemunho de que realmente confiavam em Jesus. Mas a questão eles recebem, através daquele momento, através daquela imposição de mãos, eles recebem a autoridade do Senhor no Espírito Santo para serem igreja onde quer que estivessem. Ou seja, o Espírito Santo, o Consolador, ele age nas nossas vidas, ele nos incute com o poder de Deus e nos imputa a responsabilidade de irmos e anunciarmos o poder do Senhor e a vitória de Deus, a vitória de Cristo na cruz. Mas para que isso aconteça, nós precisamos, em primeiro lugar, a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Deus Todo-Poderoso e que o sangue dele derramado na cruz, derramado sobre as nossas vidas, nos limpa
de todo pecado, e nós precisamos confessar, nós precisamos ir até o Senhor. E então o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas. Então o Senhor, através do Espírito Santo, do seu Espírito Santo, que é Deus, ele vem e nos testifica também para nós a aceitação dele a respeito das nossas vidas, a respeito da sua vida. Então ele é um testemunho duplo, entende? É Deus, é você testemunhando para todas as pessoas que você ama o Senhor e faria qualquer coisa em nome de Cristo. E também é um testemunho do Senhor, enviando e derramando sobre você o Espírito Santo e dando a você o selo, dando a você a marca, para que nenhuma outra potestade possa realizar qualquer coisa contra a sua vida, que não seja direcionada pela própria vontade do Senhor. Então entenda, há um Consolador, e esse Consolador nos leva a termos um trabalho, nos leva a termos uma vida de serviço ao Senhor, de serviço ao Deus Todo-Poderoso, mas também uma vida cheia de vitórias, uma vida cheia de realizações para a glória do Senhor Jesus. Então, nós vamos dar prosseguimento aqui. Eu gostaria que você lesse comigo Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 12. Eu quero que você se lembre que há um Consolador. Há um Consolador. O Espírito Santo é o nosso Consolador, mas ele também tem outras atribuições. Então, em Lucas 12, versículo 12, nós vemos Jesus falando o seguinte: pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Naquela hora o Espírito Santo lhes mostrará o que dizer. Eu falei a respeito de que o Senhor, eu vou falar ainda a respeito mais evidentemente no próximo trecho, né, na próxima parte dessa mensagem, mas eu falei que o Senhor, e o tema dessa mensagem é há um Consolador. Mas o Espírito Santo, o trabalho dele não é simplesmente e unicamente ser o Consolador, mas ele também nos oferece ministério, como eu falei anteriormente, e ele também nos edifica, ele conta para nós, ele mostra para nós o que nós devemos fazer e como nós devemos fazer. Ele mostra para nós qual deve ser a nossa atitude, ele mostra para nós como nós devemos agir. O Senhor Jesus, ele estava ali num momento em que, indiferente de qual momento é o contexto dessa mensagem, mas há um ensino claro de Jesus a respeito do que o Espírito Santo faz. Mas ali o contexto desse texto que nós lemos é um envio de pessoas para falar do Evangelho, mas também é o contexto de uma perseguição por sermos cristãos, por sermos seguidores do amor de Cristo, por sermos seguidores de Cristo. E há um contexto ali, o Senhor mostrando para nós que eventualmente seríamos e seremos colocados diante de autoridades e há talvez para muitos aquela insegurança de o que eu vou falar, quando eu vou falar, como eu vou me apresentar diante de pessoas que talvez sejam mais poderosas do que eu, que talvez tenham mais recursos do que eu e que estejam me afrontando, que estejam me desafiando simplesmente porque eu sou um cristão. Simplesmente porque eu sou alguém que segue ao Senhor.
Simplesmente porque eu sou alguém que compreende e entende que o Senhor Jesus é Deus e entregou a sua vida por nós, entregou a sua vida por mim e me deu uma vida eterna. E aí talvez haja um desconforto em muitas pessoas no sentido de o que eu vou falar, como eu vou me expressar para alguém que é tão mais culto do que eu? Como eu vou me expressar em relação a determinados assuntos se eu não tenho um vocabulário correto para falar com determinadas pessoas? E aí o Senhor Jesus ele vem e diz: não se preocupem, porque quando vocês forem colocados diante de autoridades em meu nome, o Espírito Santo mostrará a cada um de vocês o que vocês precisam falar e quando vocês precisam falar. O Espírito Santo fala por nós. O apóstolo Paulo, em um determinado momento, ele também afirma que o Espírito Santo ora por nós, quando nós não conseguimos expressar a dor, os sentimentos, a alegria, a vitória. O Espírito Santo ora por nós e nos aproxima do Pai, entende? Entende que o Senhor faz isso por nós. Entende que o Senhor nos dá ferramentas para enfrentarmos as nossas dificuldades, mas Ele também nos dá as ferramentas para vivermos nossa vida como cristãos, nossa vida como seguidores do caminho, nossa vida como pessoas que amam o Evangelho e que vivem pelo Evangelho e que eventualmente podem morrer pelo Evangelho. Como nos defender diante de autoridades? Como nos defendermos diante de autoridades que praticam o mal e que querem calar o Evangelho? Como nos defender de pessoas que buscam fazer o mal para a igreja? Como nos defender daqueles que intentam mal contra as nossas famílias e nos imputam talvez até mesmo alguns... Só como... Espera um pouquinho, quero se acalmar. Como... Eu não vou cortar isso hoje, para você ver a glória e a manifestação da presença de Deus. Mas como o Quero ele está defendendo a sua família. E é interessante você pensar nessa metáfora do Quero agora, desse pássaro magnífico. Ele tem na asa dele, ele tem parece uma garra, mas não é uma garra, é só um enfeite. E ele pega e ele, quando ele tem ali o seu território ameaçado por outro pássaro, por outro animal, ele faz com que aquela aparente garra que tem na asa dele fique ameaçadora, e ele voa, ele dá rasantes, e ele não se importa com o tamanho do inimigo, ele vai, simplesmente ele vai. Como que ele faz isso? Ele recebe com certeza, ele recebeu com certeza de Deus na criação, ele foi imbuído dessa coragem para enfrentar os desafios. Assim é conosco, o Espírito Santo realiza isso, o Espírito Santo faz isso nas nossas vidas. Ele nos incute do poder dele, ele nos envolve com o poder dele e faz com que nós tenhamos a capacidade de falar coisas que normalmente não falaríamos. E eu quero que você leia comigo ainda Atos dos Apóstolos 4, versículo 8. Atos dos Apóstolos 4, versículo 8 diz assim: Então Pedro, note, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo. Aí ele continua pregando, ele continua anunciando, ele continua desafiando as pessoas que tentavam calar o Evangelho. Mas há algo importante nesse texto.
cheio do Espírito Santo. Ele não estava cheio da sua própria coragem, ele não estava cheio da sua própria força. Era um homem forte. Pedro era um pescador, era um homem bruto, era um homem que podia tomar atitudes violentas, porque quando Jesus foi preso, ele teve um arrobo de valentia e sacou a espada e atacou um dos oficiais do Sinédrio que estavam ali prendendo Jesus. Então veja, ele era um homem afeito a determinadas atitudes que não são atitudes calmas, mas ali naquele momento, cheio do Espírito Santo, ele começa a falar com autoridades, com pessoas que se julgavam superiores a ele, que se julgavam mais elevadas do que ele de alguma maneira. Então ele toma essa atitude, ele faz isso porque pela própria força, pela própria coragem? Não, porque o Espírito Santo estava ensinando para ele como agir, porque o Espírito Santo estava mostrando para ele o que fazer, porque o Espírito Santo estava mostrando para ele o caminho, a direção, estava mostrando para ele quais as atitudes que ele deveria tomar, quais as atitudes que ele deveria ter para que o nome do Senhor fosse glorificado através da sua vida naquele momento. Então eu digo para você, o Senhor, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, ele nos deu o Espírito Santo, ele nos enviou o Espírito Santo para que não estivéssemos sozinhos, para que pudéssemos viver a nossa vida como cristãos, sabendo que a presença de Deus é real nas nossas vidas, sabendo que a presença de Deus é real no nosso meio. Então ele envia o Espírito Santo e fala, nos dá ministério, inicia o nosso ministério e ele ensina para cada um de nós o que fazer. Ele ensina para cada um de nós quais as atitudes que devemos tomar. Ele ensina para cada um de nós o caminho que cada um deve tomar. Ele faz isso porque Ele nos ama, Ele faz isso porque Ele deseja que o nome dEle seja glorificado através das nossas vidas. Porque eu não sei, mas eu sei que Ele faz isso. Ele poderia mandar uma pedra falar, Ele poderia mandar uma miríade de anjos, uma multidão de anjos, uma miríade de anjos. Poderia mandar tudo isso para falar em nome dEle. Mas ele faz o que? Ele usa as nossas vidas, ele usa a minha vida, a minha instrumentalidade, ele usa a sua vida, a sua instrumentalidade para que o nome dele seja glorificado, onde quer que nós estejamos. Para que cada um possa perceber que é parte fundamental do plano que Deus tem para o nosso mundo, para o plano que Deus tem para a sua igreja. Então ele nos chama a fazer parte de tudo isso. Então nós vamos ler agora, nessa terceira parte, na mensagem, Romanos capítulo 14, versículo 17, e diz assim: Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E como é que nós sabemos isso? Como é que Paulo teve acesso a esse conhecimento quando ele escreveu essa carta aos Romanos? Como que ele conseguiu compreender a profundidade do amor de Deus, entendendo que o reino, a verdadeira virtude de viver, não é você ter grandes prédios, grandes palácios, grandes casas, mas sim, volto a ler, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, o reino de Deus não é o que se pode comprar, o reino de Deus não é o que se pode adquirir, não são os bens, não são as coisas que nós vemos ao nosso redor. É bom nós termos coisas boas, é bom nossa comunidade
ser bem servida, ser bem equipada, é muito bom, eu diria que é muito importante, é essencial para que nós possamos prestar um serviço à comunidade, mas para sermos reino, isso não é importante. Não é importante um prédio, não é importante coisas mundanas, coisas que vão acabar. Não é beber, não é comer, mas é sim a alegria, é o poder, não é? É o amor. Mais uma vez, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Isso é o que Deus deseja incutir em cada um de nós, e isso é o que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo testifica. Ele testifica aquilo que é verdadeiro. Ele testifica que o Senhor é Deus, que o Senhor Jesus é Deus. Ele testifica que a palavra de Deus é fiel. Ele testifica isso, ele mostra para nós a realidade espiritual, ele mostra para nós a realidade da palavra de Deus, ele mostra para nós a realidade do Senhor. E ele faz isso como sua função, ele faz isso além de nos consolar, além de estar junto de nós, nos mostrando que não estamos sozinhos, ele nos apresenta o nosso ministério, ele inicia o nosso ministério, ele nos inicia também, ele nos apresenta a palavra de Deus e mostra que Cristo Jesus é o Senhor e que pelo sangue dele nós temos acesso à salvação através da remissão dos nossos pecados. E ele nos mostra o que falar, não é? Ele nos dá o que falar quando somos inquiridos, mas ele é aquele que confirma que o reino de Deus é muito mais do que nós vemos. O reino de Deus é muito mais do que nós imaginamos. O reino de Deus é muito mais do que nós podemos sonhar. Ele nos mostra isso, ele apresenta isso para nós. Ele mostra para nós o quão poderoso ele é, ele mostra para nós o quão magnífico o Senhor é. Ele mostra para nós que nós, não estando sozinhos, não vivendo isolados, não vivendo com as nossas mãos atadas, porque somos libertos pelo sangue do Cordeiro, ele mostra para nós que nós podemos viver além do que os nossos olhos enxergam. Ele mostra que nós podemos viver além do que do que está ao alcance das nossas mãos. Eu tenho acompanhado a vida de um determinado missionário que tem trabalhado num determinado lugar que está em constante risco. Ele corre risco por ser um missionário, por fundar uma igreja. Ele tem tido essa condição nesse momento. Ele tem pregado a palavra lá junto com a sua família, com a sua esposa. Ele tem constituído uma igreja e essa igreja tem crescido, e ele tem feito ali, com a graça de Deus, ele tem realizado muitos batismos, e é um lugar muito complexo mesmo. Eu não vou revelar nessa mensagem, mas é um lugar muito, muito complicado, e ele tem tido essa oportunidade. No entanto, o governo tem desencorajado as pessoas, e literalmente o governo tem desencorajado as pessoas que têm se aproximado de Cristo através da pregação do Evangelho desse homem, desse missionário, dessa família missionária, tem desencorajado essas pessoas a viverem o Evangelho. E tem feito isso de maneira violenta, espancando mulheres diante de toda a comunidade. Espancando mulheres, espancando crianças, sequestrando crianças, meninas, e entregando essas meninas a homens maduros para o casamento.
Eles literalmente têm feito isso. Eles têm sequestrado meninas, 11, 12, 13 anos, e têm entregado essas meninas em casamento. Houve um caso que a igreja, e eu já vou te dar o contexto, porque eu já vou te mostrar porque eu estou te dando esse contexto, mas é um caso que eu acompanhei, que uma família era mantida como escrava por uma outra família mais poderosa, e essa escravidão já durava mais de 20 anos. Então a igreja, juntamente com mantenedores aqui do Brasil e de outros lugares, levantaram um determinado volume de dinheiro e entregaram e essa família, mesmo sendo escrava, havia sido alcançada pelo Evangelho. Então, surgiu essa necessidade de libertá-los da escravidão. Que absurdo, no século XXI, famílias sendo escravizadas, a família toda era escrava de uma outra família. Então, eles conseguiram levantar um montante de dinheiro e quitaram as dívidas que essa família ainda tinha com essa família que os escravizava. Eles foram libertos daquela escravidão, porque já haviam sido libertos da escravidão do pecado, porque já haviam entregado as suas vidas ao Senhor Jesus, e para eles não importava mais o que lhes acontecesse, porque a mentalidade deles, porque os olhos deles não estavam mais simplesmente fixos naquilo que eles podiam enxergar, mas estava além, estava no além, estava naquilo que o Senhor nos promete. E é a respeito disso que o Evangelho se trata, e esse é o trabalho do Espírito Santo, nos mostrar que a nossa vida vai além do que o que a gente pode ver. A nossa vida vai além daquilo que nós temos percebido. A nossa vida vai muito além do que os nossos olhos veem agora, do que as nossas mãos podem tocar. A nossa vida vai além de tudo isso. A nossa vida vai até a eternidade junto com Cristo. E é sobre isso que o Espírito Santo fala, é sobre isso, é isso que o Espírito Santo nos mostra. Eu quero ler com você o último versículo para confirmar tudo isso. E está lá em 1 João, primeira carta do apóstolo João, não é o Evangelho, a primeira carta, 1 João, capítulo 5, versículo 7, nessa minha versão aqui que eu estou lendo, capítulo 5, versículo 7 e 8, diz assim: há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, os três são unânimes. E no versículo 9 diz: nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. E no versículo 10 diz: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Nós lemos até o versículo 11. Esse é o testemunho, e isso é o que o Espírito Santo confirma para mim e confirma para você. Que o que nós vivemos é bom. Nós podemos ter vidas agradáveis, nós podemos ter vidas, a nossa vida pode ser plena, a sua vida pode ser plena, mas sempre faltará alguma coisa. Se você não tiver a presença de Deus manifesta em Cristo na sua vida. Ele tem o poder, ele tem a manifestação da glória de Deus, e ele mostra para nós isso, ele apresenta tudo isso para nós, e o Espírito Santo faz isso. É o Espírito Santo que apresenta tudo isso para nós, e que confirma isso para mim e para você. Basta que eu entregue a minha vida, basta que eu confie na palavra de Deus, o Espírito Santo me mostra.
ele aquece o meu coração, mas não é um sentimento físico, mas ele mostra para mim que é verdadeira a palavra, ele dá testemunho disso, ele dá testemunho de que é verdade, e essa realidade, a realidade de Cristo apresentada para mim, apresentada para mim pela Escritura e confirmada para mim através do Espírito Santo, me dá poder e me dá disposição de seguir adiante e de concluir tudo aquilo que Deus deseja que eu conclua, fazer tudo aquilo que eu desejo, que eu preciso fazer para a glória de Deus. Mas isso não é para mim, isso é para todos nós, isso acontece para você também. E eu quero convidar você para se entregar ao Senhor. Eu quero convidar você para ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo e se entregando a Ele, que você possa viver intensamente e plenamente tudo aquilo que Ele tem para realizar na sua vida. Eu desejo isso para você, eu desejo isso para a sua família, e eu espero que você realmente possa experimentar tudo aquilo que Deus tem. Eu espero que você tenha sido abençoado. Eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração e que o Espírito Santo de Deus tenha mostrado para você quem é o Senhor Jesus. Se ele ainda não fez isso, se você ainda não tem convicção, eu espero que você possa se entregar ao cuidado de Deus. E eu espero que em breve o Espírito Santo esteja confirmando para você e esclarecendo, confirmando para você quem é o Senhor Jesus e esclarecendo para você todas as dúvidas que você tem a respeito do Evangelho, de quem é Cristo, de quem é o Senhor e de como é e como pode ser a vida eterna ao lado do Pai. Que Ele também mostre para você a dificuldade que é viver uma vida de pecado e que Ele mostre para você a liberdade que é você gozar a vida, experimentar a vida, viver a vida ao lado de Cristo. E a graça que Ele nos promete de vivermos eternamente ao lado dele no paraíso. Como é isso? Como é o paraíso? Como é a vida, a palavra de Deus, como é a vida junto dele na eternidade? Olha, a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Então não tem como eu afirmar para você alguma coisa. Eu só tenho que te dizer que certamente será maravilhoso. Certamente será algo que encherá você plenamente. E você estará alegre e gozará de alegria plena. Sabe? A gente pode experimentar alegrias, nós podemos experimentar momentos de felicidade, mas a felicidade e a alegria plena é só com Cristo Jesus na eternidade. Eu quero desejar a você uma ótima semana. O meu desejo também é que você possa ter um momento de oração junto com a sua família nesse momento, que você possa experimentar esse momento de comunhão com Deus, abençoando a sua família, colocando todos na presença do Senhor. Se você não estiver perto deles, que você faça isso, que você ore por eles, né? Que você possa realizar mesmo assim esse ato de fé e esse ato de comunhão com Deus, né? Colocando diante dele a sua família, os seus amados, né? E que você tenha uma semana cheia, rica, plena de vitórias, que o Senhor Jesus, na sua graça, derrame sobre você uma unção de saúde, de cura, e que você possa viver assim plenamente tudo aquilo que o Pai tem para a sua vida. Tá? Eu deixo você agora com essa bênção maravilhosa que o apóstolo Paulo nos ensinou, que o amor do Pai, que a graça e a misericórdia do Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você, com sua família e com todos que se chamam pelo nome de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.
jamais terão fim. Tu és perfeito, o início e o fim, pois só tu és Deus, não há outro igual. Lindo e adorado na terra e nos céus, teu reino e glória jamais terão fim. Tu és perfeito, o início e o fim, pois só tu és Deus, não há outro igual. Tu és fiel, tu és amor, tu és bom pra mim. Honra e louvor sempre darei, pois tu és Deus, tu és Deus, pois tu